O cinema brasileiro, ele é um pouco difícil de engrenar algumas coisas. Você acha que a gente consegue visualizar uma previsão de termos produções novas? Ninguém vai entrar num set com uma equipe gigante sem ter protocolos de segurança. O que mais de pitoresco você já acompanhou nesse seu trabalho? E a Cleo estava apresentando um filme e rasgaram o vestido dela inteiro. Nossa entrevistada de hoje vive intensamente o cinema brasileiro e, mesmo com as limitações que o momento nos impõe, ela não deixa de ter a poesia dos seus entrevistados nas frequentes lives que ela faz. Ela trabalha há mais de 16 anos no Canal Brasil. Simone Zuccoloto, pronunciei direitinho? Isso, certíssimo. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, Bruna. É um prazer estar aqui conversando com você, falando sobre cinema, nessa transformação que a pandemia fez nas nossas vidas e nessa engrenagem que a gente tem que se reinventar, e o próprio cinema, né, com as salas fechadas. Então, o cinema está se descobrindo outras plataformas, o surgimento dos drive-ins, os filmes que estão pulando a janela principal do cinema estão estreando direto no streaming. Forçadamente, os festivais online, né? Pois é. E, não, tudo isso eu quero desvendar com você, eu quero descobrir essas coisas porque eu sei que você é jornalista e você realmente está todos os dias vivendo isso, mas eu quero aproveitar, como a gente já falou, né, na nossa cabeça ali, que você está fazendo lives a todo momento com os artistas. Qual é a sua percepção? Porque, assim, eu imagino que eles deem os seus depoimentos e falem de dificuldades que eles estão sentindo, alguns menos, outros mais. Mas o que eles falam para você sobre essa vontade de voltar a produzir, voltar a aparecer nas telas? Pois é, eu acho que está todo mundo em casa, cuidando da saúde, em segurança, porque mesmo que a gente esteja abrindo gradativamente, eu acho que é importante a gente ainda ter esse cuidado de se preservar e preservar o outro. A gente vive em sociedade, a gente tem que pensar em todo mundo que está à nossa volta. O que eu percebo, na verdade, é a vontade de todo mundo voltar ao set de filmagem, mesmo quem faz cinema, voltar às salas de cinema também como espectador. Ao mesmo tempo, as pessoas estão procurando novas formas de se expressar, né? Usando essa tela retangular ou quadradinha do telefone para mostrar sua arte, que seja o cinema, o teatro, a música. Então, assim, ao mesmo tempo que as pessoas estão com muita vontade de voltar a trabalhar, eu conversei há pouco tempo com o Walter Carvalho, que é um diretor de fotografia, diretor de cinema, estava dirigindo a novela Amor de Mãe, ele tem 72 anos e ele falou, cara, eu estou com uma gana de voltar a trabalhar, mas ao mesmo tempo, enfim, eu tenho essa idade, tem todo um protocolo de segurança. Então, o que eu tenho sentido é que as pessoas querem voltar, mas querem voltar com responsabilidade, né? E com segurança, né? A gente colocando em prática esses protocolos de segurança que estão sendo estudados, né, pela televisão, pelas produções de cinema. Então, eu acho que tem um misto de querer voltar, mas voltar com segurança e também, ao mesmo tempo, não ficar paralisado, não deixar que a pandemia paralise, né? Por isso, essas novas telas, essas novas formas de expressão, a sensação que eu tenho é essa. A gente está agora se aproximando do mês de agosto, algumas coisas já voltaram. Você está no Rio de Janeiro, né? Sim. O Rio de Janeiro ele segue um pouquinho a tendência de São Paulo, né? No momento que o comércio vai reabrindo, academias, restaurantes, bares, a praia também aí para vocês, né? A gente vê também que o mercado audiovisual ele começa a engatinhar também. Ele estava parado, mas ele volta a ter um pouco de fôlego, né? As externas voltam também a gravar. Você acha que a gente consegue visualizar uma previsão assim de termos produções novas? Porque a gente tem algumas produções que já foram gravadas há muito tempo. A gente sabe que o cinema brasileiro ele é um pouco difícil de engrenar algumas coisas por questões burocráticas, por questões financeiras. E a gente viu alguns filmes lançando, tanto que a gente tem a plataforma da Globoplay, né? E o Canal Brasil também lançou alguns filmes, mas alguns filmes estão sendo produzidos agora, né? E alguns pararam sua produção, né? Você vê alguma expectativa para isso? Eu acho que os filmes que estão prontos e estavam esperando estrear no circuito comercial, eles têm essa alternativa do streaming.
de ir direto para o streaming. Na verdade, essa já é uma discussão que vem se formatando há algum tempo em festivais internacionais, né, como o Festival de Cannes, o próprio Oscar. Então, assim, eu acho que a questão do streaming é irreversível. Ele já vinha ocupando um lugar importante no audiovisual mundial e agora eu acho que a pandemia, como eu falei, acelerou também essa questão do streaming como uma plataforma digital de entretenimento. Isso e virou uma alternativa para os filmes que já estavam prontos. Os filmes que tiveram suas produções interrompidas, eu acho que depende do formato, do tamanho dessa produção, do tamanho desse filme. Filmes muito robustos, muito grandes, com muitos atores, personagens, elencos, eu acho que talvez eles tenham que ser revistos, os seus roteiros, as suas produções, ou tem que aguardar um pouco mais, porque ninguém vai entrar num set com um elenco gigante, com uma equipe gigante, sem ter protocolos de segurança muito rígidos. Eu acho que os filmes pequenos... eu conversei também há pouco tempo com o Andrucho Waddington, e ele estava me falando, ele está envolvido em várias produções, na série Fim, que é a adaptação do livro da Fernanda Torres, que ela mesma fez para a TV Globo, para virar uma série. E ele me deu exemplo dessa série e me deu exemplo do Sob Pressão, a 4ª temporada do Sob Pressão. Ele é parente do Ricardo Waddington? Ele é irmão do Ricardo Waddington. Legal. E o Andrucho é casado também com a Fernanda Torres. Já dirigiu filmes como Penetras, 1 e 2, Chacrinha... E o Sob Pressão mesmo, o primeiro foi um longa-metragem, depois que virou uma série de TV. E aí ele estava me fazendo essa comparação desses 2 projetos que ele está envolvido, que é o Fim, essa série da TV Globo, e o Sob Pressão, a 4ª temporada. Ele falou, Simone, é muito mais fácil desses projetos todos que estão engatilhados, além desses tem outros também, além dos que eu citei, ele falou, por exemplo, o Sob Pressão é um que provavelmente vai ser dos primeiros a voltar. Por quê? Porque é uma história que cabe nesses novos protocolos de segurança. É um filme que se passa em hospitais, então já faz parte do figurino, né? Coletes e máscaras. Então, assim, é uma produção. Então, depende do porte de cada uma dessas produções para voltarem, engrenarem de novo as gravações. E, bom, os filmes que ainda vão partir do zero, talvez devam adaptar seus roteiros, ou se não for possível, tem que esperar mesmo. Eu acho que a gente está dependendo, todo mundo só se fala nisso, né? Quando a vacina chegar, a gente vai viver finalmente a pós-pandemia. Você comentou no comecinho dos drive-ins também, né? Você acha que é uma forma de compensação para fazer algumas produções se pagarem? Não, eu acho que eu não tenho um estudo assim detalhado e afiado e preciso, mas eu tenho a impressão que não é um modelo para substituir as salas de cinema. Eu acho que a sensação que eu tenho é que os drive-ins surjam, pelo menos agora no início, como a volta do vinil. Sabe? Me parece, como o Walter Carvalho também comentou comigo, me parece uma opção poética. Eu não sei se financeiramente é viável. Eu imagino que não seja uma forma para se substituir as salas de cinema. Mas eu acho charmoso. Ainda não fui, estou louca para ir. Já tem em São Paulo, inclusive. Alguns artistas estão fazendo show assim, né? Stand-up, tem músicos aqui também. Aqui no Rio de Janeiro tem vários também, e eles estão se espalhando pelo Brasil inteiro. Eu acho que é uma experiência curiosa, no mínimo. Bom, eu sou mais novo, então eu não vi isso. Eu só via isso em filmes mesmo. Então, para mim, realmente é o que você falou. É a experiência mais poética, mais, né, aquela coisa lúdica que agora chegou para minha realidade, né? Não sei por quanto tempo mais. Tem um filme que eu posso citar aqui que é muito interessante, porque eu nunca fui a nenhum drive-in no Rio de Janeiro, mas eu lembro que eu fui em Brasília, cobrindo o Festival de Brasília. Eu, pela primeira vez, fui num drive-in que, inclusive, era um dos últimos remanescentes antes desse surgimento dos drive-ins. E tem um filme do Iberê Carvalho que se chama O Último Cine Drive-In. Então, para quem tiver curiosidade, ele se passa todo em torno da história de um drive-in, e já tem esse filme, já deve ter uns 5 anos ou mais. É curioso. Fica como referência.
Simone, eu quero falar um pouco agora de você e do seu momento no Canal Brasil. Você pegou aquela época que tinha a cerveja do Canal Brasil? Ainda tem, Produziam a cerveja? Ah, ainda tem? sim, ainda tem. Falam muito bem dessa cerveja, né? Eu não sei, eu não sou cervejeira, então não sei te dizer se não sei fazer essa avaliação. Nesses 16 anos que você trabalhou aí, você tá no Cine Jornal, o que mais de pitoresco você já acompanhou nesse seu trabalho? Com algum artista, ou com alguma produção ali, ou com algum evento, alguma festa que você cobriu de lançamento de um filme? Olha, Aquilo que você pode contar, obviamente, né? não, claro, claro. Sempre me fazem essa pergunta e essa pergunta sempre me Poxa remete. vida, eu achei que eu tivesse sido original, olha só. Não, 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 mas é porque é realmente uma curiosidade. Enfim, são muitos anos cobrindo pré-estreias, bastidores, festivais de cinema no Brasil inteiro. Então, é claro, tem muitas situações pitorescas, mas sempre que me perguntam isso, o que me vem à cabeça primeiro é o Festival de Gramado e é o tapete vermelho do Festival de Gramado, porque é uma rua, né? É uma rua que é coberta e do lado tem bares, então você tem que passar não sei quantos metros ali, talvez uns 200 metros até chegar ao Palácio dos Festivais. E ali sempre eu presenciei várias situações muito pitorescas. No ano passado, na cobertura da 47ª edição, eu sempre faço essa cobertura do tapete vermelho antes de entrar no cinema. E aí eu lembro que a Cleo estava apresentando um filme, o Legalidade. Ela chegou com o pai, o Orlando, a irmã, enfim, com um vestido, um frio danado, e ela com vestido aqui, tomara que caia, cheio de plumas, e como ela disse, meio querendo fazer uma princesa Dark, uma coisa assim. E aí, cara, era tanto jornalista, era tanta gente, e a gente brigando ali, as fotógrafos, e aí ela vinha caminhando assim, e aí de repente você via uns fotógrafos assim, tropeçando, e aí pisaram no vestido da menina, e rasgaram o vestido dela inteiro. Isso ela me contou no dia seguinte. Aí ela chegou, entrou no Palácio dos Festivais, subiu para apresentar, meio que escondendo assim, apresentou o filme, e aí de repente eu tinha ido ao banheiro e eu vi a Cláudia saindo da sessão. Eu falei, nossa, que estranho, ela vai abandonar a sessão assim, no início. E aí, daqui a pouco, ela volta. E aí, no dia seguinte, numa entrevista, ela me contou que rasgaram o vestido todo dela. Ela teve que sair para trocar de roupa e voltar para assistir ao filme de novo. Nossa. Então, assim, é uma situação de bastidores curiosa. Aí tem diversas também. Set de cinema, cada set de cinema é uma tensão. Tem uns que são mais relaxados, tem outros que essa cena não pode gravar porque é mais íntima. Festival não, pré-estreia de filme é sempre um tumulto. Eu sempre me lembro muito dessa coisa dos bastidores de fotógrafo e câmera e brigando pelo microfone. Mas é isso, mas é bom, esse frisson eu gosto também dessa história. Tem muita semelhança de coisas que eu escutei de você com a Renata Boldrini. A Renata Boldrini, um beijo pra você. Eu entrevistei ela no começo da nossa temporada aqui de quarentena. Tem muito em comum o trabalho de vocês e eu acho que deve ser bem, bem legal, bem interessante isso aí que vocês fazem, né? Você sabe que a gente chegou a trabalhar juntas no início do Telecine. A gente teve uma curta temporada que a gente trabalhou juntas. A gente, inclusive, viajou juntas para um festival de Gramado há, sei lá, mais de 20 anos. Altas histórias aí, hein, no banco do avião. Porque eu comecei trabalhando na TV no Telecine. Aí depois eu fui para o Multishow, fui para a TV Cultura, Canal Brasil, enfim, já escrevi no impresso, também faço críticas de cinema para o jornal O Globo, sabe? O bonequinho, Uhum. bonequinho pé batendo palma, sentado batendo palma e tal. Eu sou uma das colaboradoras do jornal O Globo também, então, enfim, é bastante história. A sua rotina tem sido basicamente como a minha, né? Eu imagino que sim, porque você está fazendo bastante entrevistas assim à distância, né? Sentindo essa emoção até de uma forma meio que digital dos seus entrevistados. Alguma coisa além disso tem sido recorrente no seu novo normal?
Não, o meu novo normal é isso. É quase diariamente eu faço lives no Instagram do Canal Brasil. Então, eu sou muito CDF, estudiosa. Eu gosto de, para fazer uma entrevista, mesmo que eu depois rasgue todos os papéis e tal, tire tudo da minha cabeça, eu gosto de me abastecer muito de informação. Tem toda a informação que eu adquiri ao longo dessa minha experiência, mas eu gosto de estudar, eu gosto de saber tudo daquela pessoa para depois jogar tudo fora e ficar relaxada, assim, conversando com a pessoa. Então, no dia a dia das lives, eu estudo, faço meu dever de casa, que eu acho que essa é uma obrigação de qualquer jornalista. Além disso, eu tenho gravado no estúdio. Amanhã, quarta-feira, por exemplo, eu vou gravar e a gente tem adiantado várias cabeças para os programas que vão vir, né? Normalmente eu gravo toda semana, 2 vezes por semana, mas por conta da pandemia a gente está gravando de 15 em 15 dias e aí a gente vai adiantando. Então eu vou ao estúdio com toda a segurança e tal, toda equipada. No estúdio eu também gravo entrevistas por Skype, que são entrevistas que a gente edita e coloca no Cinejornal, nesse Cinejornal que vai ao ar todo dia. Tipo essa aqui nossa, né? Isso. Além disso, um novo modelo também que a gente tem feito bastante por exemplo, faz uma pauta, manda umas perguntas para os entrevistados, eles mesmos gravam na horizontal, e aí mando respondendo as perguntas da pauta, e aí a gente monta também uma matéria. Às vezes eu escrevo matérias só de off, também notas, por exemplo. Eu escrevi uma nota sobre o Festival de Gramado, que acontece do dia 18 de setembro ao dia 26 de setembro, e tem uma novidade, além do festival virar online, ele vai acontecer no Canal Brasil. Então, os filmes vão ser exibidos todo dia no Canal Brasil. Um curta brasileiro, um longa estrangeiro, depois um curta brasileiro e um longa brasileiro. E aí, no final, no último dia, tem uma exibição de um filme convidado e depois a gente vai fazer a transmissão ao vivo da cerimônia de premiação também. Mas que doideira isso, hein, Simone? Agora vai ser online o festival? Mas é interessante, assim, porque quando eu estava cobrindo o Festival de Gramado, é claro, tem o frisson, tem os convidados, tem o tapete vermelho, tem os debates no dia seguinte, mas eu recebia muita reclamação dos espectadores. Poxa, mas a gente ouve você falando dos filmes, mas a gente não pode assistir aos filmes porque são sempre filmes inéditos. Então, assim, de alguma maneira, agora a conversa vai ser mais direta com o espectador, porque vai ser exibido e eu vou estar falando de uma coisa que as pessoas assistiram. Então, também uma parceria inovadora e eu acho que vai ser... Estou animada. A males que vem pra bem, né? Não, na hora que você falou que vocês iam maratonar os filmes, eu fiquei, opa, legal. A partir do dia 18 de setembro. Muito bem. Inclusive, dia do aniversário do Canal Brasil. Inclusive, é bem perto também do aniversário da televisão brasileira, né? Que dia? Eu acho que é na semana do dia 15. Me falhou aqui agora, mas é em setembro também. Faz 70 anos, né? Exatamente. Arredonda. Que ano, hein? Mas a gente vai aprender com isso, né? Também esse momento ele vai ser uma fase que a gente vai passar e vai aprender com isso. Bom, agora eu quero fazer um jogo com você, porque com a Renata eu fiz essa listinha, ajudei o pessoal a acompanhar algumas produções também. Eu tenho umas categorias aqui, eu fiz isso com o Rubens, coitado, já não está mais aqui entre nós. Ele teve alguma dificuldade para lembrar alguns, mas a gente foi lá e eu fui ajudando ele também a brincar. A Renata, eu falei já os títulos para ela, então ela só precisou dar a opinião dela. E com você vai ser um pouquinho parecido com o que eu fiz com o Rubens, tá? Eu quero que você me fale um bom blockbuster brasileiro que você recomenda. Bacurau. Bacurau? Eu imaginei que você fosse colocar em uma outra categoria que eu ia dar, mas já que você já queimou, agora já era, viu? Mas Bacurau realmente é muito legal esse filme. É uma grande crítica social, um filme super atual, né? Uma excelente distopia, que conversa muito com tudo que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma época distópica, né? Então eu gosto desses filmes que lidam com essa questão. Tem o Divino Amor também, do Gabriel Mascaro, que
trata de distopia, o próprio Terra em Trânsito, do Glauber Rocha, Brasil, ano 2000, do Walter Lima Júnior. Enfim, tem um filme do Ardilei Queiroz, que é um cara de Brasília, de Ceilândia, da cidade satélite de Ceilândia, que se chama Branco Sai, Preto Fica. Que é... Não, mas são blockbuster a categoria aqui. Esses filmes você considera blockbuster? Não. O blockbuster, Bacurau. Bacurau, tá. Agora, crítica social. Você me ajuda a lembrar... Qual que é o nome daquele filme com o Chai Suede e o Marco Rica? Que é adaptado do Vianinha, Rasga Coração. Isso, é muito bom esse filme também, né? Que ele tem os tempos, né? Ele mostra o pai mais novo, depois ele mostra em outras fases da vida. E é muito interessante porque é dirigido por um dos meus cineastas brasileiros favoritos, que é o Jorge Furtado. E eu acho que é muito interessante essa leitura que ele faz de uma peça do Vianinha, né, que foi lançada lá nos anos 60, 70, agora me falhou a memória, mas que faz uma excelente crítica social. Acho que Rasga Coração é uma boa lembrança. Mas esse é o meu título, tá? Você tem que dar o seu. De crítica social? Peraí, vamos lá. Crítica social. Ai, tem tantos. Eu acho que O Divino Amor, do Gabriel Mascaro, é uma excelente crítica social que aborda ali um ambiente principalmente da religião, e também é uma distopia. E é muito interessante também quando eles colocam o romance também como pano de fundo na história, né? É uma coisa bem brasileira também isso, né? É verdade. Mas, na verdade, esse romance não chega a ser um romance, é um relacionamento, né, entre o marido e a parceira dele que, enfim, estão tentando engravidar. E é muito interessante. Ele se passa num futuro não muito distante, mas que trata principalmente essa questão da religião com uma crítica bem certeira, né? Provocadora. Agora uma comédia. O meu título, eu não sei se é bem comédia, não sei se você vai considerar uma comédia, mas eu vou falar só depois que você me der o seu. Ou você quer que eu fale antes? Comédia. Não, eu posso falar. Tá bom. Uma comédia. Cara, eu acho que por tantos motivos, por ser tão carregado de tantos significados, toda a trilogia do Minha Mãe é uma Peça. 1, 2 e 3. Você sabe que eu imaginei que você fosse falar esse nome? Eu gosto. Minha Mãe é uma Peça. Paulo Gustavo. Que é blockbuster também, né? Um fenômeno, e é um blockbuster também, é uma das maiores bilheterias do cinema brasileiro. Esse 3 se tornou. Eu confesso que eu só assisti esse terceiro. Eu achei bem legal, fiquei com vontade de ver os outros, né? Até porque ele fala que é muito fiel à mãe dele, né? Da vida real, então a mãe dele é uma figura, né? Dona Hermínia, né? Outro Exato. filme também que eu acho que vale como comédia é o Minha Vida em Marte e É Pra Lá Que Eu Vou. E também a continuação. A Mônica Martelli também é bastante sagaz na comédia. E você sabe que a irmã da Mônica é que dirige o Minha Mãe é uma Peça 3, a Suzana Garcia, que por um acaso é casada com Erson Capri. Bom, uma confusão. Tem toda uma trama ali, então. Uma rede, rede de conhecimentos, de parentesco. O meu título, ele não seria considerado uma comédia, mas é o Alto da Compadecida. Sempre que eu vejo, eu dou risada. É uma comédia, sim, é uma comédia, é crítica social. Esse aí é um filme que atinge ali, é um blockbuster, é um filme muito bem lembrado. E é patrimônio nosso. Porque é patrimônio nosso, porque tem todos os ingredientes de uma produção brasileira, sem tirar nem pôr. Brasileiríssima, um texto de Ariano Suassuna, então é Brasil puro. O Canal Brasil reprisa toda hora e quando dá assim. E é sempre um sucesso. Esse filme, Alto da Compadecida e Central do Brasil, são 2 cases. Agora vamos à categoria Drama Familiar. Drama familiar. Tem um filme que eu gosto que se chama Casa de Alice, do Chico Teixeira. Ele até é um diretor que eu gostava muito, faleceu recentemente. E é um filme muito, muito interessante. Ele deixa eu entrar aqui que eu preciso lembrar, Carla Ribas. É um filme muito interessante com a Carla Ribas, e porque ele é muito naturalista. Eu adoro filme naturalista.
Então, é o drama ali de uma manicure, da família dela, do dia a dia. Não tem nenhum evento extraordinário, mas ele reflete muito bem o drama de uma família ali, classe baixa, brasileira, batalhadora, a questão amorosa dela, a questão do relacionamento dos filhos, com o marido. Eu acho é um filme muito cru, mas muito duro. Mas eu gosto de filme naturalista, gosto muito. Então, Casa de Alice. Casa de Alice. Quando eu pensei nessa categoria, eu fiquei entre dois títulos. Tem um que lançou recentemente, chama Domingo. Já deve ter ouvido falar, né? Felipe Barbosa. Isso. Que fala sobre aquela época da eleição do presidente Lula. E O Que Horas Ela Volta? Da Ana Mulaerte. Com a Regina Casé. Boas escolhas, Bruno. Muito bem, que bom que ela gostou das minhas escolhas. Agora vamos ao penúltimo filme de época. Filme de época a gente não faz muito, né? São produções caras, mas Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, filme da Carla Camurati, que é o filme ícone da retomada do cinema brasileiro. Marieta Severo, Marco Nanini, enfim, Neila Torraca e grande elenco. É verdade o que você falou, né? A gente costuma fazer mais pontualmente, né? Ou a gente pega algum fato histórico e transforma isso num filme, como o Olga, Caramuru, né? Ou a gente pega literatura também, o Coronel e o Lobisomem, né? Então, Lisbela e o Prisioneiro também. É difícil ver, né? A gente podia ver mais isso, né? Tem um filme agora que vai ser lançado, enfim, quando a pandemia deixar, que é o novo filme da Laís Bodansky, O Pedro, sobre Dom Pedro, com Cauã Raymond, enfim, é um filme de época, também estou curiosa para assistir. Legal, legal. Mas não tem data para estrear, né? Não, por enquanto só depois da vacina, só depois que a gente voltar, entrar na pós-pandemia. Não é nem o novo normal, é o novo normal na pós-pandemia. São fases, né? Fases e fases dentro das fases, né? É bizarro isso. Bom, agora o último merecia um Oscar. Vamos pensar direitinho, porque é aquele filme Cidade de Deus. Cidade de Deus? Cidade de Deus, inclusive concorreu em várias categorias no ano que foi lançado, e eu revi recentemente filme do Fernando Meirelles, e eu revi com meu filho. Eu tenho um filho de 13 anos que nunca tinha assistido. O filme é bom pra cacete. É um filme de, se eu não me engano, 2004, deixa eu ver aqui direitinho. Eu acho que é um pouco antes, viu? Talvez 2002. E sem dúvida nenhuma, merecia o Oscar. Bom, eu vou de Bacurau. Aquela que você falou no começo. Tem uma pegada que pra mim... É porque assim, eu fico imaginando assim, a academia ela tem seus critérios, né? E se ela não passou esse, então de repente a gente agora tá se moldando, então de repente passa aquele lá. Eu já fiquei muito esperançoso com vários títulos que o Brasil poderia ter emplacado, né? Central do Brasil, obviamente, é o clichê, né? Porque já levou até a Fernanda Montenegro até Los Angeles para só assistir o prêmio ser dado para outra pessoa, né? O Palhaço do Selton Mello também. Muita gente fala do Tropa de Elite, mas eu acho que o Tropa de Elite ele não tinha os recursos para uma premiação como essa. Mas é meio polêmico, né? Agora a gente está também com uma mudança de perfil nos votantes da academia, né? Então pode ser que os próximos indicados venham com uma cara diferente. Vamos ver. Muito bem. É isso aí. Simone, muito obrigado pela sua disponibilidade aqui. E a gente espera que o cinema volte. O cinema para mim é entretenimento, para você é trabalho. Mas deve ser entretenimento também, obviamente, né? Mas Você sabe que quando eu tô de folga, assim, e aí eu combino alguma coisa com meu marido, com meu filho. Vamos fazer um programa hoje? Dia de folga, ainda bem. Então, vamos pegar um cineminha? Quem que fala isso? Ele ou você? Eu. Você fala isso? Folga. Então, mas tá vendo só? É isso, é divertimento também. É trabalho, mas é divertimento. Não é bom trabalhar com o que a gente ama? É a melhor coisa, é o que eu vivo dizendo para o meu filho. Mãe, o que eu faço? Com o que você ganha dinheiro? O que é? Assim, faz o que você gosta. É um clichê, sim, mas faz o que você gosta.
já anda um longo caminho aí da trajetória. Que bom, hein? Que bom. É muito bom sair todo dia de casa, agora não estamos saindo, mas com essa sensação de, sem ter que arrastar corrente, sabe? De estar indo, eu trabalho porque eu gosto, não só porque eu preciso. Essa é a Simone Zuccolotto. Valeu, gente!